Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Onirologia, Interpretação dos Sonhos, Lição 8, Percepções Físicas e Oníricas. Tópicos da Lição 8. Introdução, Percepções Físicas e Oníricas, Yoga do Sonho, Preparo do Praticante, Preparo do Dormitório, Posição Corporal, Súplica Interior, Rememoração Onírica, Diário Onírico, Oniroprax 8, Memória Onírica, e veja na próxima lição. Cremos que sua visão acerca dos sonhos deve ter ampliado. Certamente você percebeu que o nosso curso procurou e procura enfocar os sonhos sobre os mais diferentes pontos de vista. Com isso, a capacidade de avaliação do tema se torna holística ou multiabrangente. E nesta aula, vamos nos deter um pouco mais no aspecto metafísico e filosófico dos sonhos. Percepções físicas e oníricas. Em lições anteriores, afirmamos seu estado de vigília é uma continuidade dos sonhos ocorridos durante o sono fisiológico. Ocorre que o aparelho psíquico humano recebe impressões de diversas dimensões da natureza. Existem 7 dimensões. Nós vivemos com o nosso corpo físico na 3ª dimensão. Os sonhos, propriamente ditos, ocorrem na 4ª e 5ª dimensão. Para mudar essa condição, é necessário o desenvolvimento psíquico. E para esclarecer o tema com precisão, transcrevemos um trecho do capítulo 19 do livro Matrimônio Perfeito, de autoria do Dr. Samael Aunveor. Aqui você deverá ler esse trecho. Citaremos apenas algumas passagens para que você reflita sobre o conteúdo desse material. Ele diz o seguinte: toda sensação é uma troca elemental no estado da psique. Há sensações em cada uma das 6 dimensões básicas da natureza e do homem, sendo todas elas acompanhadas de mudanças elementais na psique. As recordações das sensações constituem as chamadas percepções. Toda percepção física ou psíquica é realmente uma recordação de uma sensação. As recordações das sensações organizam-se em grupos que se associam ou se dissociam, se atraem ou se repelem. Você deverá ler o trecho com toda a atenção. Aqui ele diz um trecho interessante. Conceito e palavra são uma mesma substância. O conceito é interno e a palavra é externa. Esse processo é semelhante em todos os níveis da consciência e em todas as dimensões do espaço. As ideias são unicamente conceitos abstratos. As ideias são conceitos maiores e pertencem ao mundo dos arquétipos espirituais. Todas as coisas existentes no mundo físico são cópias desses arquétipos. E aí o Dr. Aunveor vai explicando uma série de percepções da consciência, explicações de como a consciência funciona, como ela capta os elementos externos e também internos, ou seja, aquilo que está fora do indivíduo e aquilo que está dentro do indivíduo. Na verdade, segundo ele, a mudança da consciência é o objetivo verdadeiro da chamada disciplina esotérica, disciplina interior, disciplina da transcendência. E o curioso é que esse objetivo é o mesmo que encontramos nas diversas religiões e até mesmo na psicologia.
O objetivo final seria atingir a chamada consciência cósmica. E essa consciência cósmica, segundo ele, possui infinitos graus de desenvolvimento. Há vários níveis nessa consciência, nessa percepção. E aqui ele vai explicando como atingir essa consciência cósmica. E diz ele: necessitamos da consciência cósmica. Esta é o sentido de uma consciência do cosmos, isto é, da vida e da ordem do universo. A consciência cósmica traz à existência um novo tipo de intelectualismo, a intelecção iluminada, cuja faculdade é uma característica do super-homem. Não é o super-homem da revista, e sim de um indivíduo que alcança um nível mais elevado. Seja ele homem ou mulher, super-homem é genérico nesse sentido, né? É atingir um nível superior de percepção do universo e de si mesmo. Existe a yoga do sonho, ou seja, algumas instruções que podem facilitar a rememoração dos sonhos. E o mesmo autor, em sua obra A Doutrina Secreta de Anahuac, cita como fazer, como praticar, como entender essa yoga dos sonhos. Em síntese, a yoga para os sonhos é um conjunto de instruções práticas específicas para ativar a capacidade perceptivas nos estados oníricos. Então, existe um preparo para isso. O aspirante deve se preparar para ter melhores resultados nessa prática. Existe uma série de instruções que você deverá lê-la com toda atenção. Como, por exemplo, a refeição no dia anterior deve ser leve, para que não dificulte o sono e a percepção das experiências do corpo. O preparo do dormitório também, onde a pessoa descansa, é interessante, é fundamental. Ele sugere que deve-se usar nas paredes as 3 cores fundamentais, o azul, o amarelo e o vermelho. Isso é para ajudar o equilíbrio energético. Mesmo sem isso, a pessoa também poderá obter resultados, desde que siga as instruções. Mas dentro do yoga do sono, essa indicação é interessante. Se de fato quisermos progredir nas práticas do yoga do sonho, devemos ser disciplinados. Claro, o colchão não pode ser exageradamente duro, nem tampouco demasiadamente macio. É preciso que seja disposto de uma elasticidade de tal forma que não afete os processos psíquicos da pessoa que está repousando. As molas barulhentas, por exemplo, uma cabeceira que faça ruído ao menor movimento, é um sério obstáculo a essa rememoração. A posição do corpo também é importante. Ele sugere utilizar fragrâncias preferidas pela pessoa nas fronhas ou mesmo nos lençóis para facilitar o relaxamento e o sono e com isso recordar facilmente os sonhos. Ele sugere também fazer uma súplica interior ao seu Deus interior ou alguma entidade que você acredite, para que ajude a recordar os seus sonhos. Rememoração onírica. Diz ele, ao despertar do sono normal, não devemos mover-nos, porque tal movimento agitam-se nossos valores e perdem-se as recordações. O exercício retrospectivo é necessário em tais momentos, quando desejamos recordar com inteira precisão cada um dos nossos sonhos. E aí ele vai dando uma série de orientações para facilitar. Há também, irrecomendável,
um diário onírico, devemos ter um caderno para que possamos fazer as anotações de nossos sonhos. E assim, de tempos em tempos, relê-lo para recordar a quantidade de percepções que estamos tendo e a profundidade delas. Diz ele, precisamos repassar mensalmente o nosso caderno de notas, com o propósito de verificar o progresso, o adiantamento da memória onírica. Qualquer possibilidade de esquecimento deve ser eliminada, pois não devemos continuar com as práticas subsequentes enquanto não tivermos conseguido a memória perfeita, ou seja, recordar as experiências dos sonhos, as experiências oníricas. Oniroprax 8. Aqui continuamos ainda, como já citamos nos praxis anteriores, a citar do uso da intuição para a interpretação dos sonhos. E aqui na mesma obra do autor, chamada Tarô e Cabala, do mesmo autor que já citamos, ele fala da intuição, como utilizar a intuição, ou como melhorar a intuição, para que possamos recordar com mais precisão os nossos próprios sonhos. E ele vai discorrendo sobre esse assunto nessas lâminas, nessas páginas que você deverá lê-la na lição. É um texto longo, mas altamente explicativo de como obter os melhores resultados nas percepções e recordações dos sonhos. E chegamos na prática que chamamos de chave memória onírica, como recordar as nossas experiências. Você deverá lê-la e seguir as instruções que aqui estão mostradas. Chegamos, por fim, à última lâmina dessa lição, que é o Veja na próxima lição. Na próxima lição nós vamos ver desdobramento astral e sonhos, sonho e desdobramento astral, as diferenças, isso é importante, nós vamos enfocar na próxima lição, imagens astrais, elemento iniciador, dissolvendo os sonhos, objetivo do sono tântrico, identificação, fascinação e sonhos. Veremos esses tópicos na próxima lição. Nos vemos na próxima lição. Até lá!